E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com a nossa proposta de atender a toda a legislação cobrada em carreiras policiais, mais especificamente aqui no estado da Bahia. E hoje nós vamos falar sobre a Lei 2850, que é a Lei de Organizações Criminosas. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa lousa digital para iniciarmos a nossa aula. Bom, já estamos aqui em nossa lousa virtual e hoje nós vamos falar sobre a Lei 12.850/2013, 12.850/2013, que versa sobre a Lei de Organizações Criminosas. É a Lei de Organizações Criminosas. E nós vamos sempre com aquela toada de estudar a legislação de forma objetiva, é bem simples, para que os senhores possam entender como os senhores devem estudar a legislação, porque 85% a 90% da sua prova em carreiras policiais e de nível médio versa basicamente sobre legislação. Então vamos estudar agora o artigo 1º. O artigo 1º é muito cobrado da Lei de Organizações Criminosas. E ela versa sobre o conceito de organizações criminosas. Organizações criminosas são aquelas organizações de 4 ou mais pessoas. Então precisa ter 4 ou mais pessoas. Pode ser só 4? Pode ser 5, 6, 7? Pode. Então tem que ter no mínimo 4 ou mais pessoas. E a organização, para configurar a organização criminosa, deve também ter estrutura que leve a uma divisão de tarefas. Divisão de tarefas. Estrutura que leve a uma divisão de tarefas. E, além do mais, tem que ter objetivo específico. A organização criminosa, para existir como organização criminosa e ser elencada aqui na Lei 2.850 de 2013, ela tem que ter objetivo específico. E qual é esse objetivo específico? É obter vantagem com o quê? Infrações penais. Tem que obter vantagem, tem que ter esse objetivo, né, de obter vantagem com infrações penais. Qualquer infração penal, Kim? Não, aquelas infrações penais cuja pena máxima, bote aí, pena máxima é superior a 4 anos. Então, não são todas as infrações penais que podem ser abarcadas pelas organizações criminosas para serem atendidas pela Lei 2.150. Ela tem que ter 4 ou mais pessoas, estrutura e divisão de tarefas e ter um objetivo específico, que é ter vantagem com as infrações penais. Quais infrações penais, Kim? Pena máxima superior a 4 anos ou, né, e não, viu? É ou caráter, vou botar a setinha aqui, transnacional ou caráter transnacional. O que é que isso significa aqui? Entre nações. Além disso, de ter esses elementos aqui para ser configurado como organização criminosa, essa lei aqui, a 12.850, se aplica a 2 outras situações. Quando houver infração, vai botando no seu material aí, infração prevista em tratado, convenção, e o ato a ser avaliado para ser encaixado em organizações criminosas, ele tem que ter início em país. Início é que está tudo junto, viu, gente? Início em um país. Tem que ter início em um país e resultado em outro país. Resultado em outro. Então tem que ter início, tem que ser iniciado o ato em um país e o resultado ocorrer em outro país.
de uma infração prevista em tratado e convenção, vai se aplicar também essa lei 12.850 de 2013. Mas para aí, não, ainda tem aqui, ó, organizações terroristas. Organizações terroristas também se enquadram aqui na lei de organizações criminosas. Lembrando mais uma vez, para ser organização criminosa tem que ter 4 ou mais pessoas, estrutura de divisão de tarefas, objetivo específico, que é vantagem com infrações penais, cuja pena máxima seja superior a 4 anos, ou caráter transnacional. Mas infração prevista em tratado e convenção com um ato iniciado em um país e resultado em outro, e organizações terroristas. No artigo 2º, bota aqui artigo 2º, você tem aqui promover, constituir, financiar, integrar. Esse integrar pode ser inclusive por interposta da pessoa, se utilizar de um terceiro para integrar em seu nome aquela organização criminosa. Tudo isso aqui é crime de reclusão, com pena de reclusão, de 3 a 8 anos. Além disso, extremamente importante é o parágrafo 1º. O parágrafo 1º versa o seguinte: nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Então você tem ali embaraçar, vai responder as mesmas penas, embaraçar. O que é embaraçar aqui? Atrapalhar investigação que verse sobre infração penal que envolva a organização criminosa. Aqui nós temos uma jurisprudênciazinha do STJ. Veja que o parágrafo 1º fala das mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação. Sim, que essa investigação aqui faz referência a um momento pré-processual ou já faz uma referência à situação de ação penal? Quando a gente fala de investigação, nós falamos do momento antes da ação penal ou do momento após a ação penal? Nós falamos dos dois, porque aqui versa sobre investigação, não versa sobre inquérito policial. E a investigação ocorre não só no inquérito policial, mas sim também na ação penal. Então, ela vai atender o momento pré-processual e vai atender também o momento da ação penal. Então, essa aqui é a introdução que nós temos sobre a Lei 2.850. Faça a anotação no seu material. Nós vamos dar sequência, eu só vou apagar aqui rapidinho para que nós não percamos tempo e continuaremos em breve a nossa legislação. Bom, voltando aqui, nós temos aqui as figuras que podem ser cobradas na sua prova, que prova de nível médio para carreiras policiais adora cobrar pena. Então você tem ali um aumento de pena de metade. Se a organização criminosa utilizar arma de fogo, e aqui ainda tem um elemento a mais, porque se a organização criminosa utiliza arma de fogo, o condenado pelo crime contido na lei de organizações criminosas que fizer parte da organização criminosa, ele deve iniciar o cumprimento de pena dele em regime de segurança máxima. Ou ele tem que iniciar em regime de segurança máxima. Segunda pena que nós temos, na verdade, um aumento de pena que pode ser cobrado na sua prova, é esse aqui, ó. É um aumento de pena de 1/6 a 2/3. Em quais situações que, se a organização envolver criança e adolescente, se tiver envolvimento de funcionário público e se utilizar da situação de funcionário público para, de alguma forma, obter vantagem para a organização criminosa obter vantagem nessa condição de funcionário público, e lembrando que esse funcionário público pode ser
afastado. Aqui, mas se ele for afastado, ele vai perder a grana, né? Ele vai perder o salário dele mensal, porque, pô, ele está envolvido com organização criminosa. E a resposta é não. Ele é afastado sem perder o cash, o dinheiro. Ele não perde o dinheiro, não. O que mais nós temos aqui para aumentar de 1/6 a 2/3? Se o produto, que é produto, o resultado daquela operação da organização criminosa, for destinado ao exterior. For destinado ao exterior, também aumenta a pena de 1/6 a 2/3. Outro elemento aqui são as conexões. Se a organização criminosa tiver conexões com outras organizações criminosas, também aumenta apenas de 1/6 a 2/3. Tem mais, Kim. Transnacionalidade. Se tiver transnacionalidade, também aumenta a pena de 1/6 a 2/3. Outra coisa relevante a ser dita aqui é a situação aqui, ó. Funcionário público, ele vai ser afastado sem perder o dinheiro, né? Mas se porventura esse funcionário público for condenado pela lei de organizações criminosas, ele perde o cargo, a função, ele perde o cargo. E mais, não é só isso não, ó. Isso aqui pode ser cobrado na sua prova. Ele fica inabilitado para o cargo público pelo período de 8 anos. 8 anos sem poder entrar no cargo público. E esses 8 anos, eles não iniciam da condenação, não. Eles iniciam após o cumprimento da pena. Então, se o cara foi condenado a 8 anos, ele vai cumprir os 8 anos e vai ter mais 8 anos aqui, após o cumprimento da pena, sem a possibilidade de ingressar em um cargo função pública. Além do mais, nós temos de interessante aqui, que pode ser cobrado na sua prova, o seguinte aqui, ó. Se for provado que o condenado pela lei de organizações criminosas mantém vínculo, mesmo condenado, continua mantendo vínculo com a organização criminosa, o que ocorre com esse condenado? Ele não progride na pena, ele não tem direito a livramento, e para resumir, você bota assim, ó, ele não tem direito a benefícios. Ele sobra se for provado o vínculo com a organização criminosa. Vamos limpar aqui a tela para dar continuidade, que ainda temos mais coisas para falar sobre a lei de organização criminosa. Só um instante para que a gente possa recomeçar o nosso estudo. Bom, o que pode ser cobrado ainda aos senhores da lei de organização criminosa? O artigo 3º, que versa sobre meios de prova. E quais são os meios de provas previstos na Lei 2.850 de 2013, a Lei de Organização Criminosa? Primeiro, colaboração premiada. O que é a colaboração premiada? É um negócio. Se isso cair na sua prova e você não tiver estudado pelo Projeto Selva, você vai rodar, porque é um negócio jurídico. A colaboração premiada é um negócio jurídico que tem que atender utilidade pública e interesse público. Tem que atender a utilidade pública e interesse público. E dessa colaboração premiada, é interessante que você conheça alguns parágrafos e alguns artigos a mais, que provavelmente serão cobrados aos senhores. O primeiro parágrafo é o parágrafo 1º. Veja, havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada a licitação para a contratação de serviço técnico especializado, aquisição ou alocação de equipamento destinado à Polícia Judiciária para o rastreamento e obtenção de provas previstas no incisos 2 e 5. Esse parágrafo aqui já foi cobrado em provas anteriores e vem versando exatamente sobre esse ponto, que pode ser dispensada a licitação para contratação de serviço
técnico especializado para aquisição ou locação de equipamento, para a Polícia Judiciária se utilizar para obtenção de provas na lei de organizações criminosas. Então, isso já foi cobrado em prova e pode ser cobrado aos senhores novamente. Interessante também notar o parágrafo, deixa eu ver aqui, o parágrafo segundo pode ser cobrado aos senhores também. O artigo 3º-C pode ser cobrado aos senhores também, é uma aposta em seus parágrafos 1º e o artigo 4º também. O parágrafo 1º do artigo 3º fala que nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Então, precisa a presença do advogado ou do defensor público para se tratar sobre colaboração premiada. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou do defensor público. O artigo 4º também é interessante. Ele fala sobre o seguinte, que o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder perdão, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituir por restritiva de direitos para aquele elemento que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação, desde que tem que ter resultado essa colaboração. E quais resultados são? Pode ser um ou mais dos seguintes resultados: a identificação dos coautores e partícipes e das infrações penais, a estrutura hierárquica e divisão de tarefas, a prevenção de futuras infrações penais decorrentes da atividade de organização criminosa, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais, a localização eventual da vítima e com sua integridade física preservada, então não adianta só a localização do corpo da vítima. E o parágrafo 2º fala que, considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, veja, o delegado de polícia nos autos do inquérito policial. Por quê? Porque se for ação penal já vai pertencer ao Ministério Público. Com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar o juiz para a concessão do perdão judicial. Então o delegado pode ir atrás dessa concessão de perdão judicial ao colaborador? Pode, delegado pode, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial. Ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial. O parágrafo 5º, que fala que se a colaboração for posterior à sentença, o cara já foi condenado, a pena poderá ser reduzida até a metade, ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Esses seriam os benefícios para alguém que já foi condenado participar de uma colaboração premiada. Esse é o parágrafo 5º do artigo 4º. Além desse parágrafo 5º, temos o parágrafo 6º, que fala que o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes. Veja, o juiz, lembra lá, Ministério Público, investigado, o defensor, o juiz, ele não participará dessa negociação. O juiz não participará das negociações realizadas pelas partes. Interessante também é o parágrafo 10º. As partes podem retratar-se da proposta caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor, ou seja, as partes podem se retratar da proposta. Não queremos mais, não vamos voltar atrás. As provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador, aquelas provas apresentadas por ele que incriminam a ele mesmo, não poderão ser utilizadas em desfavor dele. Não poderão ser utilizadas em desfavor dele. O parágrafo 14 também pode ser cobrado em sua prova. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença do seu defensor, o direito ao silêncio. Então ele não tem mais o direito ao silêncio, ele vai renunciar a esse direito ao silêncio. Não é que ele não tem mais, ele tem, né? Mas ele vai renunciar o direito ao silêncio. O parágrafo 16 também pode ser cobrado na sua prova, que versa sobre nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Então o colaborador vai lá, apresenta as declarações dele, só que essas declarações, unicamente essas declarações, não podem servir como base, como fundamento para decretar medida cautelar real ou pessoal
recebimento de denúncia ou queixa-crime e sentença condenatória. Só a colaboração não pode realizar medida cautelar real pessoal, recebimento de denúncia ou queixa-crime e sentença condenatória. Tem que levantar outros elementos de prova para poder se utilizar em medidas cautelares, recebimento de denúncia ou queixa-crime e sentença condenatória. Por fim, aqui nesse artigo 4º, que pode ser cobrado na sua prova, que tem diversos elementos interessantes, o parágrafo 17 é uma aposta nossa que pode ser cobrada em uma próxima prova, que o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objetos da colaboração. O cara vai lá, é colaborador, mas não entrega todo o jogo, fica quieto sobre alguns aspectos para poder se locupletar lá na frente de alguma forma, e se descobre isso durante a investigação, e então o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa, não é culposa não, dolosa. O cara vai lá e omite, fica quietinho para se beneficiar de alguma forma. O delegado de polícia pode formalizar, como você já viu lá em cima, os acordos de colaboração premiada na fase do inquérito policial. O delegado de polícia pode formalizar acordos de colaboração premiada na fase do inquérito policial. O delegado de polícia pode formalizar acordo de colaboração premiada na fase do inquérito policial. Por que eu estou salientando isso? Porque isso pode ser cobrado na sua prova de polícia civil. Vamos dar continuidade aqui, porque nós temos outros meios de prova na lei de organizações criminosas. Nós temos aqui também a captação ambiental. Nós temos a ação controlada. O que é ação controlada? Exemplificando, você policial descobre que uma carga de droga tá na BR para ser entregue em determinado ponto, e ao invés de você parar aquela carga imediatamente e efetuar a prisão do motorista, você acompanha aquela carga até a pessoa ou depósito ao qual ela será entregue, para poder fazer uma apreensão maior e descobrir quem faz parte da organização criminosa ali do tráfico de drogas e tudo mais. Então essa ação controlada aqui é como se fosse um retardar da ação policial, para que se atinja um efeito melhor posteriormente. Ela precisa de uma comunicação prévia ao juiz. Então você tem que comunicar previamente ao juiz que você vai exercer essa ação controlada. Não vem da cabeça do policial não, do nada ele resolve fazer isso. Dados e registros, você pode ter acesso a dados e registros. Isso é muito importante, porque isso aqui fala sobre o artigo 15. O artigo 15. Vamos ver o artigo 15 na sua lei de organizações criminosas. O artigo 15 versa sobre a falta de necessidade de se informar o juiz para ter acesso a esses dados e registros. Veja, o delegado, bote aqui, ó, delta, o delegado e o MP, Ministério Público, terão acesso independentemente de autorização judicial. Não precisa de autorização judicial. Então, o delegado e o MP terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado, que informe exclusivamente qualificação pessoal, filiação, endereço mantido pela Justiça Eleitoral, endereço mantido por empresas telefônicas, endereço mantido por instituições financeiras, ou por provedores de internet, ou por administradoras de cartão de crédito. Então, isso aqui serve para pegar o endereço, qualificação pelo pessoal, filiação, nome de determinado investigado. E para isso não precisa de autorização judicial. Não precisa de autorização judicial. O que mais nós podemos utilizar como meio de prova na Lei 12.850 de 2013? Nós temos aqui a interceptação telefônica. Nós temos também
o afastamento, do sigilo telefônico de dados. Nós temos infiltração policial. E a infiltração policial ocorre como? É da cabeça do policial, é da cabeça do policial, do delegado, que fala lá, vai lá, finge que você é um bandido, faz parte da organização criminosa para levantar os elementos de prova. Não pode. Para ocorrer a infiltração policial, é necessário autorização judicial. É necessário autorização judicial. E é elementar também falar sobre isso aqui, ó. É o artigo 10A. Onde é que está o artigo 10A? Artigo 10A. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais. Então isso aqui também pode ocorrer de maneira virtual. Isso é uma alteração recente que ocorreu em 2019. Então pode ser cobrado aos senhores. E é interessante também o artigo 14, que são direitos do agente aqui, ó, que está fazendo essa infiltração policial, recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Então o agente, o policial pode fazer isso. Ele pode ter a identidade alterada e usufruir de medidas de proteção de testemunha. Ele pode ter nome e imagem preservado e não ter a sua identidade revelada sem sua prévia autorização por escrito. São os direitos inerentes a esse policial que está infiltrado. Então isso não ocorre igual nos filmes dos Estados Unidos, né? Que o cara está infiltrado e não pode sair sem autorização do delegado. O delegado não permite, então ele não pode sair, ele tem que continuar atuando. Isso não ocorre no Brasil, não. Se ele não quiser, que ele está vendo que o bicho está pegando, ele pode sair da infiltração policial. E nós temos também as medidas de cooperação. O que é que nós temos aqui de interessante para falar aos senhores nessas medidas aqui? São os direitos do colaborador. Nós não temos os elementos de colaboração premiada, então nós temos também os direitos do colaborador. E onde estão previstos esses direitos do colaborador? No artigo 5º. Ele tem direito à proteção, ele tem direito à conservação de sua imagem, ele tem direito a uma condução separada aos demais investigados. Então você não vai pegar um cara que está colaborando e vou botar ele na mesma condução do que os elementos que ele está entregando, né? Senão não vai dar muito certo. Então ele tem direito à condução separada, ele tem direito a uma audiência sem contato visual com esses demais elementos. Ele tem direito ainda a ter a sua identidade preservada. Identidade. E ele tem também o direito de ser preso em uma cadeia diversa dos demais, né? Uma penitenciária diversa, cadeia diversa. Essa identidade aqui é o mesmo requisito do policial, salvo se autorizado por escrito. E para terminar, nós temos aqui também o artigo 18. O artigo 18 versa sobre os crimes ocorridos durante a investigação e da obtenção de prova na lei de organizações criminosas. Nós temos como crime revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, imputar falsamente, sob o pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal, a pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações inverídicas. Então o cara vai imputar crime a alguém que ele sabe que é inocente, e se ele tiver enganado, que aí ele não cometeu esse crime. Se ele achava realmente que tal pessoa estava participando, tinha elementos para entender dessa forma, e não era verdade, ele não está cometendo esse crime. Ele tem que saber que aquela pessoa é inocente e imputar crime para ele. E mais, imputar inocente. E mais,
entregar informações inverídicas. Além disso, nós temos descumprir a determinação de sigilo das investigações, recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos. Lembra lá, delegado do Ministério Público, requisitados pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia no curso de investigação do processo. E o parágrafo único do artigo 22 também pode ser cobrado aos senhores. A instrução criminal deve ser encerrada num prazo razoável, o qual não poderá exceder 120 dias, quando o réu estiver preso. Se o réu estiver preso pela lei de organização criminosa, a instrução deve ser encerrada no prazo razoável, que não poderá exceder a 120 dias. Bem, pessoal, é basicamente isso que os senhores devem saber sobre lei de organizações criminosas. Agora que você já estudou a lei de organizações criminosas, revise as suas anotações aí, revise os artigos e parágrafos indicados para a releitura e conhecimento dos senhores na lei de organização criminosa e vá fazer simulados. E o que é que você precisa fazer nesses simulados? Nível médio e carreiras policiais. E pau na máquina. Você vai ver que só com esses elementos que foram apresentados aos senhores aqui, os senhores gabaritarão os simulados com o estudo da nossa Lei de Organizações Criminosas com a estratégia do Projeto Selva. É isso aí, pessoal. Estamos juntos e até a próxima aula.